Olá, você que está em casa ligado na Web TV do Bocão News. Começa agora mais um programa Pauta Livre. E eu recebo hoje no programa o Daniel Galvão. Ele é coach e analista comportamental da Sempre Avante. A gente vai bater um papo aqui sobre você, para você que está em casa, que está procurando um emprego ou que já tem um emprego. Você se enquadra no perfil onde você trabalha? Você gosta de fazer o que você faz dentro de sua empresa? Esse e outros assuntos a gente vai abordar agora aqui com o Daniel. Seja bem-vindo, Daniel. Muito obrigado, Rafael. Para mim é um prazer enorme estar aqui compartilhando um pouco do conhecimento e poder participar do seu programa, uma vez que a gente tem aí uma dimensão enorme de pessoas que estão em busca de saber um pouco mais, entender um pouco mais sobre si e, consequentemente, ter um maior nível de assertividade em relação às escolhas profissionais que elas podem fazer. Claro, você que está em casa pode participar através aqui da nossa transmissão. Logo abaixo do vídeo que você está assistindo aí, tem um campo para você fazer um comentário e você pode mandar sua pergunta, a sua sugestão. E eu já começo aqui, Daniel, com um dado. A taxa de desocupação aqui na Bahia alcança 18,6% da população do estado segundo o IBGE. É um número alto. O que fazer, o que as pessoas que estão nessa estatística, o que é que elas podem fazer para conseguir uma colocação no mercado de trabalho? O desespero para conseguir a vaga pela vaga não é o indicado. É verdade, Rafael. Apesar dessa taxa ser uma taxa alta, isso nos traz uma preocupação enquanto empresa que contrata. Como analista comportamental, sou convidado às vezes para poder fazer recrutamento e seleção. E nesse processo a gente começa a entender que as necessidades que as pessoas têm falam muito alto. Porém, é necessário que o candidato ele se preocupe também no que é que ele está se transformando quando ele vai para o ambiente de trabalho. Sim. A gente não pode simplesmente olhar o currículo pela formação técnica e não buscar saber o perfil comportamental que esse candidato apresenta, porque tem detalhes do relacionamento humano que fazem muito mais alinhamento ao seu perfil comportamental do que as questões que estão voltadas necessariamente ao seu currículo. Aí vem essa questão. Será que são todos esses 18%, arredondando o número, sim, que estão sem desenvolver uma atividade profissional por conta da crise ou por conta que saíram do emprego porque não estavam sendo felizes fazendo o que faziam? Ou seja, aceitaram uma vaga proposta que na verdade não era a vaga que o perfil deles se enquadrava. E daqui a pouco a gente vai falar dos 4 perfis. Perfeito, perfeito. Não é isso? Então pode acontecer isso. O profissional ele está numa vaga onde ele não gosta do trabalho, onde ele não se adequa, sim, profissionalmente à atividade desenvolvida e acaba ou pedindo demissão ou até mesmo sendo demitido porque não conseguiu alcançar o resultado esperado pela empresa. Acontece muito isso? Acontece sim, acontece. E um clássico da administração chamado Peter Drucker, ele dizia o seguinte, Rafael: você é contratado por uma questão técnica, pelo fator da sua formação, pelo fator da sua condição acadêmica. Porém, as pessoas são demitidas por questões do comportamento. Sim. Isso significa dizer que aquilo que você traz como significado para o momento do trabalho é um fator de felicidade ou não. Se você faz aquilo que você gosta, naturalmente você não está indo trabalhar. Você está indo viver um momento onde vai ver pessoas que estão ali dispostas a produzir junto com você, a fluidez de ideias, a vontade de querer fazer melhor, o desejo de poder ir além vai ser latente dentro daquele ambiente de trabalho. E o contrário também acontece. Quando você não faz aquilo que você gosta, você agora começa a ter alguns sintomas comportamentais que denotam um fator de afastamento daquele momento do trabalho. A gente não tem motivação para acordar, para ir para o trabalho. No final do dia, né, no momento que vai dormir, já tem aquela preocupação, nossa, amanhã tenho que ir de novo para o trabalho, como se estivesse carregando um piano nas costas. E a partir daí, a gente começa a ter alguns impactos, que são os danos emocionais, onde as pessoas se tornam um pouco mais sensíveis à irritação, sim, as pessoas se tornam um pouco mais intolerantes na relação com os colegas. E até mesmo fora do ambiente de trabalho. E às vezes fora do ambiente de trabalho, porque não tem como eu definir o Daniel Galvão ou o Rafael de forma dissociada do ambiente de trabalho e do ambiente social, do ambiente familiar. São papéis diferentes? São, mas são as mesmas pessoas. Sim. E a gente carrega essas emoções, que são as energias que circundam o nosso momento de viver o trabalho e acaba levando isso também para
o nosso lado pessoal. A gente conversa com o Daniel Galvão, ele é coach e analista comportamental lá da Sempre Avante, que é uma empresa de desenvolvimento humano. Daqui a pouco a gente vai dar o site aqui, o contato para quem quiser procurar vocês. Agora, Daniel, a gente está falando das pessoas que se enquadram, né, no que a gente está discutindo, que é aquele profissional que não está apto, digamos, a exercer aquela função para a qual ele foi contratado. Mas é uma maneira de minimizar isso ou não? A pessoa, de fato, deve deixar aquilo que ele está fazendo e procurar uma outra vaga que se enquadre perfeitamente ou quase que perfeitamente no perfil dele. Pronto. Existe uma necessidade de autoconhecimento. Se você conhece o seu perfil comportamental, se você entende quais são os seus talentos, quais são as suas competências, as suas habilidades, quais são as suas preferências na realização de uma atividade laboral, você agora começa a filtrar quais são essas vagas. O que acontece muitas vezes, Rafael, é que devido à necessidade econômica, as pessoas se lançam a fazer qualquer coisa. Sim. E elas esquecem que elas têm um valor, que elas têm talentos e que ela deve ir em busca de uma vaga, buscando esse alinhamento, buscando trazer um desejo muito grande de desenvolvimento do trabalho, porém ela tem que perceber que esse fator de talentos tem que ser alinhado à vaga, ao cargo e à função desempenhada. Existem pessoas que gostam de trabalhar com pessoas, existem pessoas que gostam de trabalhar com papéis, existem pessoas que gostam de trabalhar com resultados, existem pessoas que gostam de trabalhar com precisão. Quem é você? Se você começa a trazer esse entendimento, quando você olha para a vaga, você traz um alinhamento, uma sintonia, e isso é percebido no momento da entrevista. Sim. O entrevistador, quando ele senta para conversar com um candidato, ele percebe pelas expressões faciais se aquele candidato realmente está em sintonia, em satisfação ao ouvir dele quais são as atividades, quais são as funções, o que é que ele se sente mais aberto a querer desenvolver, de maneira que naquele momento de entrevista já acontece algo chamado de rapport, onde ele se sente semelhante ao futuro cargo, à futura função que ele vai fazer. E por conta disso, ele ganha, por conta que ele vai fazer aquilo que gosta, que está na sua natureza. A empresa ganha porque vai ter alguém satisfeito, alguém que vai produzir com felicidade e a gente consegue manter um clima em alta dentro das organizações. Ok, a gente volta a falar sobre esse assunto e sobre os perfis daqui a pouquinho, mas vamos aqui para as redes sociais. Já tem gente participando aqui, um abraço para a galera de Santo Antônio de Jesus e Cruz das Almas, todo mundo ligado aí no interior do estado. Tem uma pergunta aqui da Jaqueline Bonatti. Ela pergunta o seguinte: Daniel, qual a dica para os profissionais que estão contratados, mas que estão inseguros por conta da competitividade do mercado? Muito bem, Jaqueline. Quando a gente já está inserido no ambiente de trabalho, a gente começa agora a pensar, bom, eu estou meio que engessado, e se eu estou fazendo aquilo que eu não gosto, eu começo agora a repensar nesse momento para eu poder viver algo no futuro. Quem está empregado está num momento de mudança. Sim. O melhor momento de você escolher uma futura profissão, um futuro projeto, uma futura carreira, não é quando você está desempregado, porque você é pressionado por uma exigência econômica. Mas quando você trabalha e desenvolve sua atividade laboral, mas não está satisfeito, se sente infeliz, você agora pode repensar sua carreira, você pode querer reestruturar um novo plano de ação e fazer um alinhamento. Sem ter a pressão do desemprego. Sem ter a pressão econômica, né, de poder, né, não estar desempregado. E aí vem aquela questão que eu queria que você pensasse um pouquinho, Jaqueline, e todos que nos ouvem nesse momento. O que eu faço hoje impacta positivamente para eu ser a pessoa que eu quero ser daqui a 10 anos, daqui a 5 anos? Eu vivo os dias do meu trabalho realizando um sonho ou apenas vivendo uma realidade? Então, se você tem uma resposta bem elaborada sobre isso, bem definida, de que o que você faz hoje não coopera para você ser a pessoa que você quer ser daqui a 10 anos, daqui a 5 anos, é necessário repensar. É necessário desenvolver um pensamento lateral, um pensamento evoluído, um novo padrão sistêmico de olhar a vida, ao ponto de entender que nesse momento é necessário fazer algumas mudanças. Quais são essas mudanças? Depende do seu perfil comportamental. Depende daquilo que nós vamos falar daqui a pouquinho, que traz um sentido maior daquilo que eu sou para aquilo que eu desejo ser.
que é um fator estudado dentro do coaching, onde você tem aqui o estado atual, quem eu sou, o que é que eu vivo, ao estado desejado. Qual é o meu ponto B? Qual é o meu futuro? Qual é o meu objetivo? E nesse espaço entre o ponto A e o ponto B, eu agora começo a tomar algumas atitudes, eu começo a tomar algumas decisões. E como já dizia, né, um grande coach mundialmente conhecido, Anthony Robbins, é nos momentos de decisão que seu destino é forjado. É nos momentos de decisão que a gente está empregado e a gente diz, não, eu quero algo que me traga um sentido real de vida. É que se começa a pensar sobre possibilidades futuras, claro, você alinhando isso com bastante segurança, principalmente se você tiver conhecimento dentro da área do coaching. Então vamos falar agora sobre os perfis. A gente estava conversando agora há pouco antes de entrar ao vivo aqui para vocês sobre 4 perfis Sim. de profissionais que as empresas podem procurar e que às vezes esse profissional ele acumula mais de um perfil. Sim. Né, o que pode ser interessante para a empresa. Então vamos falar de um a um. Vamos lá então. Eu vou falando aqui, você que nos assiste vai se identificando, porque isso pode ser algo determinante numa pequena entrevista, num pequeno momento como esse, se tornar algo muito grande. Vamos lá. Existem 4 perfis comportamentais. Existe um chamado de executor. Esse perfil, ele está atrelado às pessoas que gostam de resultados. São pessoas que gostam de desafios, são pessoas que gostam de fazer com que as coisas aconteçam, pessoas que elas deixam um momento confortável para viver um momento mais decisivo na vida delas. Por quê? Porque ela gosta de resultados. Então ela está disposta a ser desafiada. São pessoas que têm pressa para alcançar o que deseja, são pessoas extremamente competitivas e são pessoas que gostam de fazer com que as coisas aconteçam conforme o seu próprio pensamento, ok? Essas pessoas apresentam talentos esses, né, características essas, que as tornam meio que super-heróis, mas são seres humanos, né? E geralmente o executor ele também tem alguns pontos a desenvolver. Aí no executor a gente tem pontos a desenvolver, tais como ele gosta de resultado rápido, às vezes ele atropela processos. Sim. E ele precisa então ouvir um pouco mais, porque senão ele vai lá com toda a velocidade e volta para fazer tudo de novo. É um dos pontos. O fato do executor ele ser extremamente competitivo, ele traz uma emoção muito forte, que é a raiva. Mas não necessariamente a raiva é ruim, depende de como você usa. Tem gente que fica muito chateado com alguma coisa e toma isso como um fator impulsionador para ir lá e executar. Então o executor ele traz muito isso consigo. E quando ele não consegue calibrar muito bem essa emoção, ele acaba estourando a equipe, porque ele se torna extremamente exigente. Será que você é assim? Então o primeiro perfil é o perfil do executor. O segundo perfil é denominado como comunicador. Sim. São pessoas que gostam de pessoas falantes, pessoas que trazem um sentido de alegria no seu modo de expressar, no seu modo de falar. São pessoas que têm facilidade de colocar as emoções para fora e são pessoas que gostam de trabalhar em equipe, influenciando pessoas. Essas pessoas, elas trazem uma emoção muito forte que é a alegria. E elas gostam de pulverizar isso para outras pessoas, né? E tem alguns gaps também. O comunicador, pelo fato dele gostar muito de lidar com pessoas, às vezes ele perde um pouco o foco, porque ele tem uma tarefa a cumprir e aí como ele gosta das pessoas, ele vai conversar com alguém, aí acaba esquecendo um pouquinho do que faz, ele vai desenvolver uma atividade, se não tiver muito bem estruturado e planejado, às vezes ele se perde um pouco, porque ele gosta de ouvir as pessoas, para ele aquilo ali é muito importante. E ele gosta muito de se aproximar de onde tem alegria. Então, se uma situação oferece muito estresse, ele se repulsa um pouco sobre isso. Para essas pessoas, um excelente perfil de trabalho seria a área de vendas. Que a área de vendas requer jogo de cintura, requer contato humano, Sim. requer persuasão, influência, não requer uma estrutura fechada metodicamente. E para o comunicador, a área de vendas é uma área muito positiva, uma área muito promissora. Certo. Será que você está se enxergando aí como comunicador? Pois bem, nós temos então o executor, aquele que gosta de resultados, nós temos o comunicador, aquele que gosta de trabalhar com pessoas, e nós temos também o planejador. O planejador ele é um perfil maravilhoso, porque ele traz um contexto muito de cooperação. Como ele gosta das coisas organizadas e estruturadas, ele faz de tudo para que as coisas estejam sempre em estabilidade.
E com essa estabilidade, ele consegue promover um sentido maior para que as coisas aconteçam com processos. Ele não gosta das coisas fora do comum. Quando ele é colocado alguma coisa para ser feito, ele traz um sentido de primeiro saber como deve ser feito para depois fazer. Ao contrário do executor. O executor ele vai logo querer fazer, o planejador não, ele é mais cauteloso. E o planejador, apesar de ter um perfil muito bacana, ele também tem uns gaps igual aos outros, né? Ele precisa das coisas muito bem alinhadas e às vezes não está muito bem alinhado. E aí ele demora um pouco, porque ele precisa alinhar primeiro para depois ele executar. Ele, como é muito introspectivo, às vezes as pessoas não entendem o modo dele ser e acham que ele está sendo um pouco arrogante, um pouco, sabe, egocêntrico, mas na verdade é o jeito dele. Ele é muito voltado a uma percepção interna. Tem muito do temperamento da pessoa nesse perfil? Tem, que é uma outra visão vista pelo psicólogo Carl Gustav Jung, que traz os temperamentos. Né? Existem aqueles que são melancólicos, fleumáticos, né? E dentro da percepção atual, um psicólogo norte-americano chamado William Moulton Marston, ele defende e coloca de uma forma muito contemporânea essa situação que nós estamos comentando aqui. Sim. É a percepção de que nós podemos, sim, ter esses 4 perfis, só que de uma forma mais atual. Então é denominado, né? O dominância como executor, o influência como comunicador, o planejador como estabilidade e o analista como conformidade. Então, temos aí 3, o último agora que é o analista. Se você não se viu como executor, como comunicador e nem como planejador, talvez você seja um analista. Quem é um analista? O analista é aquela pessoa que tem uma forte necessidade de fazer as coisas muito bem feitas. Sim. Gosta do perfeccionismo. É extremamente cuidadoso, é extremamente cauteloso. São pessoas que trazem consigo uma emoção muito forte, que é o medo. Ele fala assim, nossa, é uma pessoa medrosa, mas não é o medo da ausência da coragem. É o medo da cautela, de fazer bem feito, de poder fazer as coisas com precisão e com qualidade. São pessoas extremamente exigentes em tudo que fazem e elas trazem uma crença muito forte que elas podem desenvolver muitas coisas com perfeição. E aí vem os gaps também, não é? Do analista. O analista, como ele é muito exigente, ele acaba sendo uma pessoa de que no momento da execução, às vezes, ele não é muito paciente com aquelas pessoas que não têm um perfil semelhante ao dele. Certo. Então, por exemplo, se colocar um comunicador e um analista para trabalharem juntos, eles vão ter algum momentozinho ali que eles vão encrespar um com o outro. Por quê? Porque o comunicador é muito solto, o analista é muito preciso. E, a depender do cargo e da função, o analista ele é perfeito. Por exemplo, atividades em que envolve um alto grau de precisão. Por exemplo, trabalhar no controle de qualidade de uma grande empresa. Se você consegue orientar a formação acadêmica com o perfil comportamental, você tem um casamento perfeito. Porque o sujeito ele trabalha com engenharia da produção, está desempregado, vai conseguir um trabalho? Vai, tenho certeza. É necessário, as empresas estão precisando, mas a empresa vai se preocupar. Será que ele é um analista? Será que ele tem esse perfil cuidadoso, cauteloso, de observar as minúcias, os detalhes? Porque se ele tiver, a empresa está super tranquila. Poxa, nós estamos contratando... É o casamento perfeito. A pessoa certa no lugar certo. Se eu tenho uma necessidade de alguém que seja de resultado, alguém que seja de busca, alguém que seja de desbravar uma atividade, aí o executor. Ele é uma máquina de desenvolver resultados. Ele só precisa, claro, se conhecer ao ponto de melhorar alguns gaps que ele traz consigo, como todos os outros, é claro, para esse resultado ser ainda mais consistente. Se eu preciso de alguém que trabalhe no meu administrativo, que é o back office, e traga um contexto melhor de método, de organização, de estrutura, aí eu tenho um planejador. Então, com essa percepção, você que me ouve, comece a pensar um pouco mais sobre, será que toda vaga que aparece dentro da minha experiência é de fato aquilo que me traz satisfação? Afinal, quando eu vou para o ambiente do trabalho, eu estou me transformando em que tipo de pessoa? Uma pessoa mais alegre, mais contente, mais feliz, mais aberta à minha família, mais aberta aos meus amigos, e isso aí vai revigorar para um sentido muito mais amplo do próprio ser humano. Claro. Agora, Daniel, depois de definir os perfis, a gente tem um executor, planejador,
comunicador e o analista. Depois desses 4 perfis, que são de suma importância para quem está procurando um emprego e para quem está oferecendo aquela vaga. Mas nem todo mundo sabe disso. Certo. Né? Talvez as pessoas que estejam nos assistindo agora também nunca tivessem ouvido falar nisso. Perfeito. Na prática, né, no dia a dia das empresas e das pessoas que procuram emprego, como saber disso e como você, como profissional, se autoconhecer para se encaixar num perfil desse? E as empresas também, porque algumas empresas, suponho que as maiores, têm esse tipo de análise na hora da contratação, mas as outras empresas, creio que boa parte não tem. Não tem. Como aperfeiçoar isso? Pronto. A Sempre Avante, ela desenvolve algumas atividades que compreende. Primeiro, se você é gestor de recursos humanos, se você tem uma micro, pequena ou grande empresa e quer trazer esse alinhamento para evitar desgastes emocionais, gestão do conflito, contratar a pessoa errada, você pode fazer a formação em analista comportamental pela Sempre Avante. É uma formação onde nós temos uma certificação internacional que capacita outras pessoas a fazer a leitura de um diagnóstico com mais de 50 itens sobre talentos, liderança, sobre processos de ação em competências, habilidades e atitudes que criam um nível maior desse tipo de assertividade. É algo maravilhoso. Inclusive, já quero disponibilizar a sua análise comportamental, né? Eu acho que vai ser um ganho significativo, né, para futuros projetos e você se conhecer um pouco mais, Rafael. E você, pessoa física que quer se conhecer um pouquinho mais, você pode entrar também no site da Sempre Avante, né, e lá você preencher lá no local adequado do link, você vai encontrar um espaço para você entrar em contato conosco. E a partir desse contato, você pode pedir uma análise comportamental, a gente desenvolver essa atividade. Ah, mas eu moro no interior, eu moro no outro estado, eu moro no outro país, não tem problema nenhum. A gente pode desenvolver essa atividade via Skype, é uma atividade que eu desenvolvo junto com a minha equipe, e assim as pessoas conseguem ter esse autoconhecimento de maneira que abre possibilidades, então, de ter um nível maior de assertividade. É uma vantagem para a pessoa que está buscando aquela vaga. E não só isso, Rafael. Por exemplo, tem pessoas que estão agora concluindo o 2º grau e ficam pensando, nossa, eu vou fazer que faculdade? Qual o curso profissional que de fato eu tenho maior apreensão? Que é que eu vou ser feliz lá na frente, né? E esse momento de análise comportamental também serve para você que deseja fazer um curso superior e ainda não tem isso muito bem definido. Seja você, seja o seu filho que quer fazer, você quer definir isso. Então a gente tem o site sempreavante.com, você pode acessar e lá você vai encontrar o box de contato direto conosco. O nosso telefone é o 71-3565-8980. 71-3565-8980. O meu e-mail particular, você pode mandar um e-mail também, é galvão@sempreavante.com.br, galvão@sempreavante.com.br. Ok, esse foi o Daniel Galvão, ele é coach e analista comportamental. Antes de finalizar a entrevista, Daniel, eu queria que você falasse um pouco sobre a questão dos cursos de pós-graduação. Muita gente tem a dúvida, eu formei, sou formado em jornalismo, em direito, seja lá qual área for, e estou na dúvida de fazer uma pós-graduação ou um outro tipo de curso específico para seguir em diante na área que eu estou, ou até para tentar mudar de área. Qual a indicação melhor para isso? Rafael, hoje na área de educação, e eu sou professor universitário há 15 anos de curso de pós-graduação, a gente entende que houve um nivelamento em termos de curso. Hoje é uma obrigação as pessoas terem um curso de pós-graduação, porque as empresas entendem que aquele profissional ele está se especializando em um contexto muito diverso, mas ele traz um conhecimento específico sobre aquilo. Sim. Mas ainda assim, trazendo aquele conhecimento específico, as empresas hoje requerem conhecimentos dentro daquela especificidade de forma paralela. Hoje nós vivemos a era do relacionamento. Hoje a gente compreende que se você tem um conhecimento específico, mas você não entende sobre comportamento, você não entende sobre ser humano, você não entende sobre você, certamente haverá situações que inevitavelmente você não saberá como lidar com essas situações.
Então, a minha ideia hoje, em termos de desenvolvimento, de conhecimentos, é que as pessoas procurem algo específico. Se você faz uma pós-graduação em gastronomia, que dentro de gastronomia você entenda como liderar essa equipe que vai estar junto com você. Quem sabe um curso específico, um curso com a carga horária menor, tem um significado muito maior do que você fazer uma nova pós-graduação. Porque você vai trabalhar com pessoas. Existem algumas pós-graduações que na grade curricular já tem disciplinas comportamentais. Sim. Eu, por exemplo, leciono em algumas universidades aqui em Salvador, entre elas a Unifax, e lá a gente coloca à disposição, né, a faculdade, algumas disciplinas da área comportamental. Programação neurolinguística, coaching, liderança, comunicação, gestão de conflitos, inteligência emocional. Mas é apenas a disciplina. Se você entende que para o que você faz, seja você uma pessoa que esteja trabalhando, seja uma pessoa que você já tem uma pós, já esteja desenvolvendo um cargo significativo dentro de uma organização, busque um curso voltado à especificidade da relação humana. A Sempre Avante, ela promove uma formação em coaching, que é uma formação voltada a 4 maiores expertises do comportamento humano. Nós trabalhamos dentro da nossa formação em coaching um módulo de liderança, que é o Leader Coach. Nós trabalhamos um outro módulo, que é de Practitioner PNL, dentro do coaching, como você programar as suas crenças, que até então podem ser crenças limitantes, mas você vai descobrir como potencializar essas ideias, transformando elas em crenças que promovem, crenças positivas, em crenças impulsionadoras para um futuro desejado. A gente trabalha o Smart Self Coach, que é a área de inteligência emocional. Vamos falar sobre neurociência, neurolinguística, sobre a percepção das emoções e comportamentos, sobre a gestão do conflito, entre vários conflitos, aquele que acontece dentro de nós. E a gente tem um módulo especial, que é o de analista comportamental. Esse que torna-se a tônica do nosso momento aqui e que você vai aprender isso de uma forma integrada. São 8 dias de atividade, onde a gente vai colocar à disposição uma formação completa. São 64 horas presenciais. Funciona muito bem para quem quer fazer um alinhamento de vida e carreira, que é o Life Professional, e a gente também trabalha a questão de você ser um profissional em coach. Alguém que, como eu, desenvolve essa atividade, né, dentro das empresas, de pessoa para pessoa, e que ainda está na dúvida sobre, de repente, fazer uma atividade paralela que envolve uma formação em coach, e a gente disponibiliza essa formação completa. Tá ok. Daniel Galvão, obrigado. Valeu, meu querido. Muito obrigado. E você que está em casa aí, se tiver alguma dúvida, ele passou o e-mail e o site aí, vocês podem entrar em contato para tirar as outras dúvidas. Fico à disposição. Muito obrigado a todos. É isso aí, um abraço, até a próxima.